a gente vai falar agora sobre comportamento. O adoecimento político é um termo usado para descrever como as crenças políticas podem afetar negativamente as relações interpessoais. Esse extremismo ele pode ser particularmente prejudicial para as relações familiares e amigáveis, pois as pessoas podem se sentir pressionadas a escolher entre as suas crenças políticas, entre as suas convicções políticas e os seus relacionamentos. E isso pode levar ao afastamento e à perda de amizades, de familiares, dessa relação familiar. E reatar esses laços que foram desfeitos após essas brigas por causa da polarização política que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil, virou um desafio e tanto até mesmo para os profissionais da área. E é sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Lívia Pires. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Obrigada. Vocês estão com um desafio nas mãos, né, Lívia? Como tem esse adoecimento político mesmo, ele tem afetado a comunicação interpessoal entre as pessoas? Vanessa, eu arrisco afirmar que nós mal saímos de uma pandemia de Covid e nós estamos em outra pandemia, que essa pandemia é comportamental, relacional, decorrente dessa polarização política. Isso virou um fenômeno e praticamente todas as pessoas no nosso contexto de trabalho trazem pautas de sofrimento, sofrimento emocional, de relacionamento, decorrente dessas questões políticas de forma direta ou indireta. E aí você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque não é só na vida social da pessoa, né? A vida social, ela perpassa pelo profissional também. Como tem sido, né? Lidar com esse extremismo. Por exemplo, você falou, as pessoas não querem se relacionar, mas no trabalho não tem como. Você tem que lidar com aquela pessoa. Como tem sido essa relação mesmo? Ficaram estremecidas essas relações? Algumas acabaram, né, Vanessa? Todo mundo tem uma história para contar. Infelizmente, eu acho que a palavra que a gente pode extrair disso é a intolerância. E dessa intolerância, eu acho interessante a gente ver isso como um sintoma. O que é um sintoma? Um sintoma é sinal de que algo não vai bem, né? A febre é um sintoma. Então, a gente fica ali na febre? Não, a gente olha que a febre sinaliza que tem alguma coisa errada. Então, essa intolerância política, ela é claramente um sintoma de que algo não vai bem em todas as áreas. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida social e nas instituições. Então, esse reflexo, aí dá para a gente ver esse sintoma em cada nível muito bem claro. A própria intolerância, né, que é expressa pelas pessoas, mostra, por exemplo, no nível individual, como que está todo mundo com dificuldade de ouvir. E eu acho, aí já é a minha opinião, que falta muito o respeito e o saber escutar, né? Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais claro isso, a falta de paciência que as pessoas estão tendo em escutar uma opinião diferente da sua, né? Mas, eu diria até mais, Vanessa, dependendo das pessoas ou do grupo, a gente vê um extremismo tão grande que não há sequer interesse. Porque a gente entra para um outro aspecto também, que é a interlocução dessas pautas com as instituições. E algumas instituições que estão construindo um conteúdo, né, construindo uma narrativa de entendimento de que aquela ideia oposta ela tem que ser eliminada. Porque ela pode nos colocar em risco. Eu já ouvi pessoas que elas estão realmente assustadas, preocupadas com a integridade física, com a integridade da família, por causa do movimento oposto, político oposto, e ela aprendeu na instituição no qual ela está inserida que está todo mundo em risco, que a família dela está em risco, que o filho dela está em risco. Então, ela aprendeu institucionalmente de que ela não só não deve compartilhar, compactuar, como ela deve trabalhar para eliminar. Então, isso é muito sério, porque a gente agora está falando de um fenômeno social institucional, que não fomenta o diálogo e a interlocução, mas fomenta o ódio, fomenta
A guerra fomenta a eliminação do polo oposto. E aí a gente tem um caos social diante disso daí. É praticamente uma guerra civil velada, né? Exato. E você falou, né? Você trouxe aí termos que realmente me assustam enquanto cidadã, que é a questão da eliminação do outro, é a eliminação do diferente. Aqui a gente sempre tenta, né, falar sobre a questão do amor ao próximo, do cuidado ao próximo, e aí vem esse movimento na contramão de tudo isso que a gente aprende ao longo da vida, que é eliminar o que é diferente de você. Isso assusta muito. E a forma como a coisa é construída. Às vezes, inclusive, vinculada a algumas perspectivas religiosas, tocando naquilo que a pessoa tem de mais forte dentro dela, né? Que são valores de transcendência, de espiritualidade, de elevação. Só que algumas instituições fazendo uso disso para as pessoas, então, acharem que ir contra, lutar contra é algo elevado. Bagunçando a cabeça de todo mundo, bagunçando as relações, bagunçando as instituições, bagunçando a nossa política, inclusive. É quase que a ideia do mártir, né? Eu estou me sacrificando, eu estou me doando em prol de algo muito maior que transcende o meu eu, o eu cidadão. Exatamente. E para isso, então, em nome desse algo maior, então eu vou abrir mão da convivência saudável com minha família, da convivência harmônica com amigos. Por quê? Porque tem um algo maior, eu tenho uma causa aí, né? Eu vesti a capa da heroína, do herói, e eu tenho que lutar por isso que eu acredito, em nome do bem comum, ainda que algumas pessoas precisam ser sacrificadas em nome disso. E aí a gente vê de um nível simbólico nas nossas relações interpessoais, até num nível concreto, que a gente então começa a ver mortes e agressões num nível mais macro social. E é muito aterrorizante pensar que em 2023 a gente está tendo esse papo, a gente está tendo essa conversa sobre um radicalismo que às vezes eu fico pensando, gente, onde que eu estava que surgiu assim? O que desencadeou esse adoecimento? Porque as pessoas estão realmente adoecendo por conta de política. Não é de hoje, é igual um sintoma, né? Vem devagarzinho, a coisa ela vem sendo construída. Esse sintoma, ele é também uma construção social. Então, nós, enquanto sociedade, e as instituições, elas vêm ao longo dos últimos anos plantando essas ideias, essas práticas de intolerância, essas visões extremistas em níveis sutis. Sim. E isso não é só um fenômeno do Brasil. A gente está vendo isso em nível global. Só que agora eclodiu, né? É isso o sintoma. Então, de repente, a coisa se manifestou. Mas já é um processo que a nossa sociedade vem produzindo há alguns anos. É como se tivesse ali um balde, né, e fosse pingando, 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 mas uma hora aquela gotinha vai ser suficiente para transbordar esse balde. É o que a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, como você bem disse. Lívia, para a gente já caminhar, né, para o encerramento do nosso papo, que renderia, claro, muito mais tempo, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa mesmo, né, enquanto profissional da área de saúde, enquanto psicóloga, como a gente pode, né, e a gente deve, ou pelo menos deveria, lidar com essa situação do extremismo, porque nenhum extremo é saudável, né? Olha, tem uma fala do Jung, que ela é atribuída ao Dr. Carl Gustav Jung, que eu gosto muito, que ele fala assim, que quando a gente se propõe a ajudar alguém, a ajudar uma comunidade, a contribuir com algum coletivo, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo todo é não projetar a nossa sombra. O que ele fala isso? O que ele fala com isso? O que ele quer dizer? Ele fala que nós temos as nossas questões, que quando a gente não olha para dentro, quando a gente não olha para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, entre aspas, né? A gente projeta no outro. Então, tudo aquilo que a gente está vendo fora, saiu de dentro de mim. Quem está vendo sou eu.
Tem até uma brincadeira que a gente faz que quando você aponta com o dedo, 3 voltam para você, né? Então, se eu tô vendo no outro ali que aquele outro ali é raivoso, que aquele outro ali é mau, eu tô vendo essa maldade. Então, estava em mim primeiro essa maldade. Então, para a gente poder aquietar, rever essa construção narcísica que a nossa sociedade está fomentando em nós, da gente achar que nós somos o centro do mundo, isso também é muito complicado, daria outro debate, né? Mas da gente rever esse narcisismo que está aí sendo fomentado em nós e entender que nós somos parte de um todo e de um todo que é diverso. Então, aquilo que está incomodando em mim não tem que ser resolvido fora de mim, tem que ser resolvido primeiro dentro de mim. E aí, se todo mundo conseguir fazer esse movimento, a gente vai conseguir finalmente trabalhar e conviver em prol de um bem realmente comum. Exatamente, que é o que a gente precisa, né? Pensar no bem comum e que a palavra de ordem seja respeito. Eu acho que é o que a gente precisa realmente vivenciar. Lívia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. É sempre muito bom ter esse papo muito franco com você. E volte então para a gente falar sobre essa questão do narcisismo, que é uma questão que pega também. Vamos falar sim. Obrigada. Obrigada, viu?